E fala galera, boa noite galera, boa noite galera, boa noite galera. E hoje a nossa aula aqui é sobre ela, sobre tesoura. Isso, corte de cabelo, aquilo que mais a gente ama fazer e mostrar para vocês aqui que é corte de cabelo. Isso, olha, já abro a nossa live de hoje, já abro a nossa aula de hoje, mostrando para vocês a minha coleção de tesoura. Aí, e a aula de hoje tá top demais, galera, tá muito especial a nossa aula de hoje, ó, essa aqui, ó, são as minhas tesouras, algumas delas, né? Algumas das tesouras que eu utilizo para executar os cortes de cabelo nas minhas estrelas, nas minhas clientes, naquelas pessoas tão amadas, tão queridas, que estão todos os dias na minha cadeira fazendo as minhas transformações. E não tem nada que me deixe mais feliz, que me deixe mais realizado do que cliente cortando o cabelo comigo na minha cadeira. Não tem nada que me deixe mais satisfeito, mais feliz do que ter a agenda lotada de cliente executando cortes e transformações na minha cadeira, no meu salão. Primeiramente, eu quero desejar boas-vindas. Eu quero dizer para todo mundo que eu estou muito feliz em receber cada um de vocês aqui para mais uma live, para mais uma aula. É muito importante para mim a participação de vocês aqui. Nós vimos fazendo uma série de lives, uma série de aulas, tudo com o principal benefício de ter você, cabeleireiro, aqui com a gente. Seja você que é cabeleireiro iniciante, ou você que já é cabeleireiro experiente, ou você até mesmo que não é cabeleireiro e que deseja entrar para a da beleza, que deseja se tornar um cabeleireiro de sucesso. E eu estou aqui exatamente com o foco em pegar na sua mão e lhe mostrar que é possível executar, trabalhar com cortes femininos, mesmo não tendo nada de experiência, absolutamente nada de experiência. Quanto menos você souber, melhor. Eu recebo, a gente faz aí em torno de 10 turmas do corte do zero, que é o nosso curso de corte. Nós recebemos em torno de 10 turmas no ano, e em várias turmas, quase em todas as turmas, tem sempre alguém que nunca tocou na tesoura, que nunca pegou na tesoura, que nunca executou um corte e que sai do curso cortando o cabelo, que sai do curso realizando o sonho de ter uma profissão, de ser um cabeleireiro de sucesso. E não tem nada que nos deixe mais feliz do que ver a evolução desse cabeleireiro que não tem experiência, desse cabeleireiro que não corta cabelo, de ele simplesmente sair do curso executando corte de cabelo. Então isso me deixa muito feliz. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Roger Martins, eu sou cabeleireiro, sou educador profissional na área da beleza, sou cabeleireiro aí em torno de 15 anos e sou professor para cabeleireiro já em torno de 10 anos, gente. Então tem uma galera de cabeleireiro aí que já corta cabelo, que já é cabeleireiro, que já tem experiência e que passaram um dia pelos nossos cursos. Então fico muito feliz em poder estar aqui com vocês, em poder dividir conhecimento. E a aula de hoje tá muito top, tá muito especial. Sejam todos muito bem-vindos, você que está no Instagram, você que também está aqui no nosso canal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Você que está aqui no nosso canal no Facebook e também no TikTok, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, que é tesoura. O assunto de hoje é a tesoura, a tesoura é a nossa principal ferramenta para trabalhar com corte. Você não vai conseguir trabalhar com corte de cabelo dentro do salão sem ter a sua tesoura. Então, a tesoura é o nosso principal assunto do dia de hoje. Hoje nós vamos debater
tudo, absolutamente tudo sobre tesoura. Vamos tirar todas as dúvidas de vocês, quero mostrar para vocês as minhas tesouras, quero mostrar para vocês a minha primeira tesoura que eu utilizei para executar o meu primeiro corte de cabelo. Quero mostrar para vocês as formas de se pegar na tesoura, a forma de se executar cortes com a sua tesoura. Quero mostrar para vocês qual é a tesoura mais adequada para executar corte de cabelo. Que nem eu falei, eu tenho 15 anos de profissão como cabeleireiro, agenda lotada de cliente, ministro cursos e treinamentos na área da beleza, em torno aí de 20, 25 treinamentos, cursos presenciais que nós ministramos aí durante o ano. E agora estamos lançando o nosso curso online. Isso, gente, teremos o curso Corte do Zero online. Lembrando que o lançamento do curso Corte do Zero online vai ser dia 17 de julho em uma super aula 100% ao vivo, 100% online e 100% gratuita e 100% prática que nós vamos ministrar para vocês lá no meu canal do YouTube. Lembrando que essa aula vai ficar disponível só para quem se inscrever. O link de inscrição está aqui na minha bio, vai aqui na bio que está ali o link de inscrição para essa super aula transformadora que vai ser dia 17 de julho. E também nessa aula nós vamos fazer o lançamento do curso Corte do Zero Prêmio online. Vai ser top demais, gente. Então não perde essa oportunidade para quem tem o desejo de aprender a executar corte de cabelo, mesmo que não tenha experiência nenhuma. Essa é a oportunidade. Aproveite essa oportunidade que vai mudar a sua vida. Se você ainda não tem uma profissão, se você ainda não corta cabelo, se você ainda não executou a profissão cabeleireiro, essa é a oportunidade. Vem fazer o curso Destrave no Corte Feminino dia 17 de julho, que vai ser top demais, gente. Eu vou mostrar para vocês como é simples, como é fácil executar corte de cabelo. Você só precisa ter vontade de aprender e se disponibilizar a aprender junto comigo. Então, assim, não esquece, anota na agenda aí, dia 17 de julho, às 8 horas da noite, 100% ao vivo, 100% online, 100% gratuito, 100% prático lá no meu canal do YouTube. Como que eu me inscrevo, Roger? Vai aqui no link que está na minha bio e você vai se inscrever nessa super aula e eu tenho certeza que você vai abrir a sua cabeça para o corte feminino. Gente, o corte de cabelo, o corte de feminino, tá? O corte feminino mudou a minha vida, o corte feminino mudou a minha história, gente. Eu sempre faço muita questão de mostrar isso para as pessoas, o amor que eu tenho por corte feminino. Eu acabei ficando conhecido pelas mechas lá no ano de 2012 para 2013, acabei me tornando uma referência em loiros, viajei o Brasil todo ministrando curso, viajei o Brasil todo ministrando treinamentos, workshop, fui para fora do país ministrando treinamento, ministrando workshop de loiro. Amo fazer loiras, amo as minhas clientes loiras, amo as minhas alunas que fazem curso comigo de loiro, mas o meu primeiro amor na profissão foi o corte de cabelo, o corte feminino. Gente, eu quero começar a nossa aula de hoje mostrando lembrando que eu quero a participação de vocês, tá? É muito importante para mim que você comente aí na live, que você comente a sua dúvida em relação ao tema de hoje, que é tesoura de cortar cabelo, que é utilizando a tesoura, manuseando a tesoura. Então é muito importante para mim o comentário de vocês, é muito importante para mim a participação de vocês nessa aula. Sem vocês não tem a aula, então eu quero vocês aqui junto comigo. Bora lá, gente, então vamos lá. Eu quero começar a nossa aula, não poderia começar a nossa aula sem mostrar para vocês, eu quero mostrar para vocês agora a minha primeira tesoura. Essa aqui, gente, ó, essa aqui foi a minha primeira tesoura de cabelo. Gente, a primeira tesoura é o nosso primeiro amor. Eu digo que a primeira tesoura é como se fosse o primeiro beijo. Sabe quando você tem um caso de amor e aí você começa um relacionamento, e aí quando você começa aquele relacionamento, digamos que você tem aí 10 anos de relacionamento, né? Eu, por exemplo, eu tenho 13 anos de relacionamento,
13 anos que sou casado. E eu nunca vou esquecer na minha vida o primeiro beijo que eu dei na minha esposa. E eu sempre conto que, sempre falo que a tesoura de cortar cabelo, a nossa primeira tesoura, para o cabeleireiro que está aprendendo a cortar cabelo, que está iniciando na profissão, a tesoura é como se fosse o primeiro beijo. E o meu primeiro beijo, que eu nunca vou esquecer e eu cuido com tanto amor, com tanto carinho, é essa tesoura aqui, ó. E a minha primeira tesoura foi muito especial, porque eu guardo ela com muito amor, com muito carinho, porque foi a tesoura que me trouxe até aqui, foi a tesoura que me deu as primeiras oportunidades de executar o corte feminino. Então, então eu não posso esquecer, né? Essa aqui, ó, é o nome da minha tesoura, inclusive esse aqui é primeiro beijo, ó. Essa aqui é o primeiro beijo. Deixa eu mostrar pra você que tá aqui, ó. Essa aqui é o primeiro beijo, ó. É a minha primeira tesoura. Tá vendo, gente? Essa aqui, ó. Gente, eu sou apaixonado por ela. Ela não era pequenininha assim, tá? Deixa eu desejar boas-vindas para todo mundo que tá entrando na live aí. Sejam todos muito bem-vindos. O Anderson, meu querido aluno, querido Anderson Barbeiro, top das galáxias, que tá na live com a gente. Um abraço. Ó, então, essa aqui, ó, foi minha primeira tesoura. O primeiro beijo, ó. E é o primeiro beijo que eu nunca vou esquecer. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo aí? A galera tá vendo aqui? Ó, consegue mostrar aí? Essa aqui é meu primeiro beijo, a minha primeira tesoura. E eu sou completamente apaixonada por ela, gente. Por quê? Porque ela foi físico, tá? Tem que ligar isso aqui, ó. E a gente tem o nosso sonho físico, que é o quê? A cadeira de cabeleireiro dos sonhos, a tesoura maravilhosa, o espelho maravilhoso. Eu já vi cabeleireiro, por exemplo, que tem o sonho de ter um lustre maravilhoso no salão. Enfim, há vários sonhos que a gente tem dentro da nossa profissão e que o cabeleireiro ele busca se conectar e ele busca adquirir na profissão aquele sonho. E o meu sonho era o quê? O meu sonho era ter essa tesoura. Eu sei que é simples. Quero deixar um abraço pro Sérgio, acabou de entrar também, meu aluno querido também, que acabou de entrar. Agora ficou perfeito, Luquinhas. O meu aluno Sérgio, que acabou de entrar na live agora também, que é um cabeleireiro que já corta cabelo, que já é sucesso na profissão, ministra curso na área da beleza, é um cabeleireiro que fez o corte do zero junto com a gente. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Estou muito feliz de receber você aqui. É muito importante para nós ter você aqui na nossa live, viu? Um abraço, irmão. Vamos embora para a nossa aula de hoje, que está espetacular. E hoje nós estamos falando de tesoura. E eu tô aqui, ó, de novo, com a minha primeira tesoura. O meu primeiro beijo. Essa aqui foi o meu primeiro beijo, o meu primeiro amor na profissão, o meu primeiro sonho físico na nossa profissão foi a minha tesoura. Boa noite, Neuza. Um abraço no coração. Bora pra live, ó. E essa aqui, gente, foi a minha tesoura. E olha, eu estava falando agora sobre isso aqui. Olha como você atrai tudo que você sonha, tudo que você almeja, tudo que você coloca de objetivo na sua vida acontece. E eu lembro que eu ficava olhando meu tio trabalhar, eu ficava olhando meu tio executar corte de cabelo, e eu ficava dizendo, cara, um dia eu quero ter uma tesoura assim, um dia eu quero ter uma tesoura top. E aí aconteceu, olha como é que acontece as coisas, gente. Aí, o que aconteceu? Aí um dia eu tava conversando com meu tio, disse pra ele, cara, um dia eu quero ter uma tesoura maravilhosa, quero ter uma tesoura top. E aí eu fui olhar a tesoura dele, porque eu sempre fui muito curioso. E aí eu fui olhar a tesoura que ele cortava. E lá estava escrito Matsuka japonesa, Matsuka em Japão. E aí eu perguntei pro meu tio, eu disse pra ele, cara, que tesoura linda, que tesoura maravilhosa. Por que é Matsuka essa tesoura? E aí eu lembro que meu tio disse pra mim na época, cara, essa tesoura aqui é uma tesoura que eu paguei R$2.000, é uma tesoura caríssima, um dia você vai ter também uma tesoura Matsuka. E eu lembro que ele disse pra mim, cara, essa tesoura que eu comprei, juntei dinheiro pra comprar, paguei R$2.000 e eu tenho ela há muito tempo e é uma das melhores marcas de tesoura Matsuka, porque é uma tesoura que não estraga, é uma tesoura que não quebra, é uma tesoura que não perde o fio, ela tem muita qualidade, ela tem extrema qualidade. E aí eu lembro que eu fiquei aquilo na cabeça, sabe, Matsuka, 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 Matsuka. E aí eu fiquei com aquilo matucando na cabeça, sabe? E eu fiquei Matsuka, 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 Matsuka. E aí eu fui pra casa com o nome Matsuka na cabeça, sabe?
E aí eu fui desejando, não botando o olho, porque você não pode botar o olho, você não pode... o que você não pode? Você não pode botar o olho nas coisas dos outros, mas eu fiquei com aquele sonho na cabeça. Sabe quando você vê alguém com algo bacana, com algo legal, você não deseja aquela ferramenta da pessoa, mas você deseja um dia poder também alcançar o seu sonho e também ter a sua tesoura, o seu material do sonho. E aí eu lembro que eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu comecei a pedir para Deus, nas minhas maiores orações, eu dizia para Deus, Deus, um dia eu quero ter uma tesoura, eu quero ter uma tesoura top, mas eu quero ter uma Matsuka. Eu nem sabia direito o que era Matsuka, mas eu queria ter uma Matsuka japonesa, porque o meu tio tinha falado que era a melhor tesoura do mundo. E aí, gente, passou uns 3 meses mais ou menos, e eu fiquei com aquilo, Matsuka, 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 Matsuka na cabeça. Matsuka, eu quero essa tesoura. E aí, gente, aconteceu que o quê? Um dia um colega muito querido de profissão, que na época também era auxiliar de cabeleireiro, hoje ele é cabeleireiro, e aí eu lembro que esse colega, ele chegou com essa tesoura aqui. E aí ele foi e disse pra mim assim, Roger, eu tô com umas tesouras ali, eu ganhei uma tesoura de uma amiga, e eu tô com essa tesoura aqui para vender. Eu nem sei se ela é boa. E aí ele me mostrou a tesoura e me deu na minha mão para me ver a tesoura. E aí quando eu fui ver a tesoura, o que estava escrito na tesoura? Vê se você consegue enxergar aí o que estava escrito aqui, ó. Consegue ver o que está escrito aqui? Matsuka, japonesa. Consegue ver? Ó. Ó o que está escrito aqui. Matsuka, japonesa. Matsuka, japonesa. E aí eu perguntei para ele, tá, mas quanto você quer? Aí ele foi e disse assim, eu quero R$200. Gente, eu fiquei assim, em êxtase com aquilo, sabe? Eu fiquei apavorado com aquilo, sabe? Porque eu vi ali que tudo que a gente sonha, tudo que a gente deseja, acontece. E aí eu fui, não tinha dinheiro para comprar à vista dele a Matsuka, a minha tão sonhada Matsuka japonesa, e eu fui e disse pra ele, cara, aqui no salão eu recebo por semana. E eu ganhava na época R$50 por semana, não era um absurdo, ganhava pouco mesmo. E aí ele foi e disse pra mim, não, mas fica com a tesoura que depois tu me dá por semana, ele me dá 20, 30 reais por semana. E aí eu comprei a minha primeira tesoura, que é uma Matsuka japonesa, que é essa aqui pequenininha, ó. Gente, ela não era pequenininha assim, ela era maior, só que aí foi afiando, 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 e aí ela ficou pequena, mas ela corta até hoje, ela tem fio. Se você pegar um cabelo para cortar, ela corta até hoje. Então ela tem extrema qualidade e eu sou completamente apaixonado por essa tesoura, porque eu sempre falo, né? Ela trouxe muita comida para minha mesa, né? Ela me trouxe bênçãos nas épocas mais difíceis da minha vida, né? Quem me conhece, quem já viu as minhas palestras, já viu os meus cursos, já viu meus treinamentos, sabe como eu passei trabalho no meu início de profissão, como foi difícil o meu início de profissão, e mesmo sendo difícil, mesmo as coisas não dando certo, mesmo tudo dizendo que não ia dar certo, mesmo tudo, tendo tudo para dar errado, eu escolhi com muito amor, com muito carinho, viver a minha profissão. Escolhi viver a minha profissão e escolhi que a minha profissão iria mudar a minha vida e mudar a minha história. E foi assim que aconteceu, né? Eu estou aqui ministrando curso para vocês hoje, estou aqui ministrando essa aula hoje, né? E tudo começou há 15 anos atrás, quando eu conquistei a minha primeira tesoura, que era o meu grande sonho, que foi a minha tesoura Matsuka japonesa. E eu levo ela junto comigo. Eu até vou mandar botar num quadro e vou botar lá no meu salão para expor lá. E sou apaixonado por ela, viu? Então, nunca esqueça, tá? Eu sempre falo nos nossos vídeos, nos nossos treinamentos, eu sempre falo, cara, não esquece. O segredo é, não esquece da onde você saiu, aonde você está, e não esquece de planejar aonde você quer chegar. Você precisa entender, para você que quer chegar ao sucesso, você precisa entender da onde você saiu, ó, da onde eu saí, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. É claro que hoje eu utilizo essa tesoura aqui, ó, para cortar, ó. Eu utilizo essa tesoura aqui para executar meus cortes, ó. Ó, tá vendo? Essa aqui é a tesoura que eu utilizo para executar os meus cortes hoje. Mas eu não esqueço da onde eu saí. Essa aqui é da onde eu saí. E essa aqui é onde eu estou.
E aí, obviamente, eu tenho os meus sonhos da onde eu quero chegar, não é verdade? Então, essa aqui foi minha primeira tesoura, gente. E eu sou completamente apaixonado por ela, porque ela representa muito, ela é o troféu da minha insistência, da minha persistência na profissão. E eu entender que tudo é um processo, tudo tem o seu tempo, tá? Então vamos lá. Agora nós vamos ao seguinte, tá? Nós vamos ao seguinte tema. Qual é a melhor tesoura? Qual é a melhor tesoura? Essa é uma pergunta que eu recebo muito nas minhas redes sociais. Roger, qual é a melhor tesoura? Inclusive, os alunos quando vão para o curso, os alunos quando vão fazer um treinamento comigo, quando alguém vai fazer um curso, não tem experiência, ou até mesmo muitas vezes o cabeleireiro que tem experiência, ele chega no curso e ele me pergunta, Roger, qual é a melhor tesoura? Qual é a melhor tesoura? Gente, eu sempre falo que a melhor tesoura é aquela tesoura que melhor você se adapte. Roger, como que eu faço para escolher a melhor tesoura? Você vai colocar a tesoura no dedo e se ela encaixar no seu dedo direitinho e ela ficar confortável na sua mão, essa é a melhor tesoura para você cortar cabelo. Se você colocou a tesoura na mão, ela encaixou, ficou confortável na sua mão, essa aqui é a melhor tesoura para executar cortes no seu trabalho. Então a melhor tesoura é a que cabe melhor na sua mão, que fica mais confortável, que mais se adapta aí às suas necessidades, tá? É claro que tem algumas dicas que eu dou para quem vai comprar a tesoura, né? A pessoa que vai comprar a sua primeira tesoura, eu dou algumas dicas, tá? Que são importantes para o trabalho. Que nem eu falei, o primeiro passo para escolher a melhor tesoura, é você entender, por exemplo, o tamanho de tesoura. Qual é o melhor tamanho de tesoura, Roger? Para mim que vou começar a cortar, você vai colocar a tesoura na palma da sua mão. Ó, você vai colocar a tesoura na palma da sua mão, ó. Ó, eu mostro aqui para vocês e eu mostro aqui na câmera aqui, ó. Ó, a melhor tesoura, o tamanho ideal, tá? Que nem eu falei, a melhor tesoura é aquela que vai ficar mais confortável na sua mão. Você vai colocar ela na mão e se ela ficar confortável, essa com certeza é a melhor tesoura. Agora, o tamanho ideal, tá? O tamanho mais ideal da tesoura é o tamanho da tesoura que caiba na sua mão. Ó, ela tem que ficar exatamente do tamanho da sua mão. Ó. Consegue ver aqui? Então, quando você vai escolher a tesoura, quem vai fazer o curso Corte do Zero comigo, seja o Corte do Zero online ou seja o Corte do Zero presencial, vai ter que ter, obviamente, a tesoura. A tesoura é a ferramenta lá, a ferramenta principal que está lá na lista de material. E como que eu escolho, Roger, o melhor tamanho de tesoura? É a tesoura que cabe na sua mão. Ela não pode ser nem muito maior do que a sua mão e nem muito menor que a sua mão. Ela não pode ser maior nem menor. Ó. Ela tem que ser exatamente do tamanho da sua mão. Tá vendo aqui que a minha tesoura cabe na minha mão? Essa aqui, ó, que foi minha primeira tesoura, tá? Essa aqui que foi minha primeira tesoura, ela já tá pequenininha, ela já não cabe mais na minha mão. Um dia ela coube. Só que eu fui afiando, e aí ela foi perdendo o fio e hoje ela já não cabe mais na minha mão. Então o tamanho ideal para executar corte, para ficar confortável, é o quê? É a tesoura que cabe na sua mão, que é do tamanho da sua mão. Ah, Roger, é 5.0, é 6.0, porque cada tesoura, essa aqui, por exemplo, ó, ela é 6.5. Toda tesoura, ela tem um número. Ó. Toda tesoura, ela tem um número. Tá vendo que ela tem um número ali? 6.5, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai, quando você for comprar, coloca a tesoura na mão. Se ela couber perfeitamente na sua mão, ficar confortável, e ela for mais ou menos do tamanho da sua mão, essa é a tesoura ideal, com certeza, para você executar os seus cortes, tá? Então essa é a melhor tesoura, a que fica mais confortável na sua mão, tá? Principais dificuldades com a tesoura. Principais dificuldades do cabeleireiro com a tesoura, tá, gente?
Eu conheço muito cabeleireiro, inclusive cabeleireiro antigo já, que já tem experiência, que já trabalha com cabelo já há muito tempo e que não sabe nem segurar a tesoura. E vai executar, por exemplo, um corte de cabelo e aí ele segura errado a tesoura. E a forma com que você vai ver aqui nos próximos tópicos, você vai ver que o quê? Que a forma com que você segura a sua tesoura influencia e muito no resultado do seu corte de cabelo. Você vai entender mais para frente aqui na nossa aula que a forma com que você segura a sua tesoura, a forma com que você manuseia e você trabalha com a sua tesoura influencia e muito no seu trabalho. A Isabel está dizendo aqui, ó, Roger, meu sonho é segurar a tesoura de maneira correta. Não aprendi isso no curso de corte que fiz. Fico doida quando vejo você manusear a sua tesoura. Muito obrigado, Isabel. Muito obrigado de coração, viu? Lembrando, tá? Que aqui é só uma demonstração que eu tô dando para vocês. Lá no curso Corte do Zero Prêmio, que nós vamos lançar dia 17 de julho, ao vivo. Nós vamos abrir o carrinho para comprar o curso Corte do Zero Prêmio. Lá, dia 17 de julho, né, vai ter uma aula específica, vai ter uma aula exclusiva só de como você manusear, de como você segurar, de como você executar o seu trabalho com a sua principal ferramenta, que é a tesoura, tá, gente? Então, assim, principais dificuldades do cabeleireiro ao manusear a tesoura. Eu já vi, inclusive, ó, a Isabel tá dizendo que vai fazer o corte do Zero Prêmio, Isabel. Eu tô contando com você, Isabel. Eu lembro que no dia do curso lá que você fez comigo, o curso prático que você fez lá, presencial, você falou que você ia ser a primeira aluna que iria comprar o curso Corte do Zero Prêmio, que vai ser lançado dia 17 de julho. Vai ser top demais esse curso, gente. Depois eu vou falar para vocês aqui, dia 17 de julho eu vou largar para vocês, vou contar para vocês quais os módulos que vai ter, quais as aulas que vai ter, e eu tenho certeza que vai ser transformador na vida de quem fizer esse curso. Não vai ter um que não vai fazer esse curso e vai sair cortando o cabelo. Vai ser o melhor curso de corte do mundo, com certeza. Então vamos lá. Principais dificuldades da pessoa que corta cabelo, principais dificuldades com a tesoura, tá? A Isabel tá acabando de falar aqui, ó. A Isabel falou que o sonho da vida dela é segurar e manusear a tesoura corretamente, da forma que é para segurar a tesoura na hora de cortar, tá? Então não é, para você que acha que cortar cabelo é só pegar a tesoura e sair cortando, não é. Nós cabeleireiros, nós temos toda uma forma, uma forma de você segurar corretamente a sua tesoura. E a principal dificuldade do cabeleireiro ao manusear essa tesoura, com certeza é essa aqui, ó. É a forma com que ele segura a tesoura e com que ele guarda a sua tesoura. Essa aqui, nos cursos que nós ministramos, os cursos presenciais, é com certeza a maior dificuldade de todo cabeleireiro. É o guardar a tesoura e o abrir a tesoura para executar. É o guardar a tesoura e o abrir a tesoura e o executar. É o guardar a tesoura, é o abrir a tesoura e o executar o corte. Essa aqui, com certeza, é a maior dificuldade. Forma errada, tá? Eu já vi cabeleireiro, tá aparecendo na cabecinha, Luquinhas. Ó, eu já vi cabeleireiro de ir cortar o cabelo da cliente, ó, ele tá com pente, tá? E lembrando também que o pente, nós também temos uma forma correta de manusear o pente, tá? Inclusive eu vou ensinar vocês aqui na live, vocês a manusear o seu pente da forma correta que tem que manusear, tá? Então assim, eu já vi cabeleireiro, tá? Fica até o final da live que nós temos um tópico aqui que nós vamos falar somente sobre o pente, tá? Então assim, eu já vi cabeleireiro ir cortar o cabelo da cliente e ele segurar a tesoura assim, ó. Tá vendo, ó? Quem é que segura a tesoura assim na hora de cortar? E aí ele vai trabalhar o corte e ele faz o seguinte, ó. Ele vai lá, ele tá penteando o cabelo da cliente, né? No caso aqui, deixa eu pentear o cabelo da Giovana, ó. Essa aqui, para quem não conhece, é a Giovana. Nos acompanha aí nas nossas aulas. E aí o cabeleireiro, ele vai cortar o cabelo da cliente.
Aí ele posiciona o cabelo, ele vai lá, executa o corte, ele penteia o cabelo da cliente, né? E vai executar o corte. E aí o que acontece? Ele tá com a tesoura assim, ó, tá aqui, né? E aí ele vai lá e tá penteando o cabelo da cliente e do nada, quando ele tá penteando o cabelo da cliente para posicionar para executar o corte, ó, olha o que acontece. Ele vai lá e quando ele vai pentear, ele simplesmente ele entra com a tesoura. E aí acontece o acidente do quê? O acidente de, na hora de executar o corte, ele passa a tesoura no cabelo. Tá pegando aí? Pode me corrigir, Luquinhas. Tá pegando aí? Ó, e aí, na hora de executar o corte, ele vai lá e ele passa a tesoura no cabelo da cliente. E aí acontece o quê? Ele simplesmente tira um pedaço do cabelo da cliente. Olha lá. Olha como é fácil de você cometer um crime ali no seu corte. Ó. Você tá penteando, olha lá minha tesoura. Olha lá minha tesoura, olha lá. Olha o que acontece, ó. Eu passei a tesoura dentro do cabelo da cliente, olha lá, por dentro do cabelo da cliente, ó. Eu tô posicionando, digamos que eu vou posicionar aqui para cortar, ó. E aí na hora de pentear, você pode correr o risco de quê? De acabar passando a tesoura no meio do cabelo e acabar arrancando um pedaço do cabelo da cliente. Então a forma correta com que eu guardo a minha tesoura, com certeza é a maior dificuldade de 90% dos cabeleireiros que eu conheço, cabeleireiros que têm dificuldade de cortar cabelo. Então o que a gente vai fazer? Vamos aprender a forma correta de guardar a tesoura, vamos aprender a forma correta de guardar e de manusear a sua principal ferramenta de trabalho, que é a sua tesoura, tá, gente? Então essa é a principal dificuldade. Eu acredito que a principal dificuldade é essa, tá? É segurar a tesoura, guardar a tesoura, manter a tesoura guardada. Lembrando que nós precisamos manter a nossa tesoura guardada, nós precisamos manter o nosso pulso reto, de uma forma com que eu não tenha, dor, tá? Lembrando, na hora de cortar, tem posicionamento correto de cortar. Eu não posso executar um corte de cabelo torcendo o meu pulso, porque no momento que eu torço o meu pulso, eu acabo dando chance de ter uma doença no meu braço, tá? É claro que isso não vai acontecer você cortando um cabelo por dia, mas a ideia é o quê? A ideia é você que está começando, é você cortar um cabelo por dia, mas a ideia é você, com o tempo, você executar cortes perfeitos e você executar muitos cortes na sua jornada dentro do seu trabalho aí no seu salão. Então o que acontece? Então a principal dificuldade, tá, com certeza, é o quê? É no segurar a tesoura, no guardar a sua tesoura, trabalhar com o cabelo. No momento que você guarda corretamente a sua tesoura, você tem o quê? No momento que você guarda corretamente a sua tesoura, você tem o quê? Você tem as mãos livres para quê? Para poder trabalhar com o seu cabelo, ó. No momento que eu estou trabalhando no meu cabelo, ó, estou trabalhando no meu corte e eu guardo corretamente a minha tesoura, eu não dou chance do quê? Eu não dou chance de rasgar esse cabelo no meio, de fazer um rasgão ali, de fazer um corte que eu não quero. Então é muito importante que o quê? Que o cabeleireiro ele entenda que ele tem que, no momento que ele está executando o corte de cabelo, que ele entenda que ele precisa guardar e manter muito bem guardada a sua tesoura de corte. Então essa é a principal dificuldade que nós vamos quebrar aí, tá? Então vamos lá. A segunda pergunta que me fizeram, porque todos os tópicos aqui, nós estamos fazendo, deixa eu arrastar a Giovana ali, ó. Todos os tópicos que nós estamos fazendo aqui é mediante o quê? Mediante perguntas de alunos, perguntas que vocês fazem para nós aqui nas redes sociais. E a próxima pergunta que me fizeram é: Roger, marca de tesoura tem influência no corte? Vou repetir, Roger, marca de tesoura tem influência no corte de cabelo? Então é o seguinte, a minha opinião é: você
vai conseguir executar todos os cortes, mesmo utilizando uma tesoura mais simples. O que a tesoura de marca, a tesoura mais cara, o que ela traz para o cabeleireiro que está executando o corte no cabelo da cliente? Traz conforto. É que nem você, por exemplo, eu dou sempre de exemplo, você vai viajar daqui à praia, tá? E aí você vai seguir viagem daqui à praia. E aí você tem lá, você aluga um carro. Você aluga um carro popular, digamos, você aluga lá um Golzinho. Esse Golzinho, ele vai te levar no mesmo lugar que o outro carro de marca importado ou mais caro vai te levar. Vai levar no mesmo lugar. A diferença é o quê? É que você tendo uma tesoura, um carro mais caro, ou você tendo um carro importado, obviamente ele te traz o quê? Te traz conforto. Então, obviamente, tem diferença? Tem. Eu vou conseguir cortar cabelo com a tesoura mais barata? Vou. A diferença é o quê? A diferença é que a tesoura de marca, a tesoura mais cara, ela te traz mais conforto. Até no pegar a tesoura. Se você pegar a tesoura e você simplesmente pegar e você abrir a sua tesoura e você trabalhar com essa tesoura e você manusear essa tesoura, você vai ver com certeza aí a diferença que está no conforto em você cortar com uma tesoura de marca e você cortar com uma tesoura mais simples. Mas eu posso sim, o meu conselho sempre para quem está começando na profissão é o quê? Começar o trabalho com uma tesoura mais comum, uma tesoura mais barata, investir o valor que você investiria em tesoura de marca, por exemplo, uma tesoura boa de marca, custa ali R$1.500, R$2.000, tá? Essa aqui, por exemplo, ó, ela deve custar em torno de uns R$2.000 essa tesoura aqui. O que você vai fazer? O valor que você investiria em uma tesoura mais cara, você investe em curso, investe em treinamento e investe em uma tesoura mais barata. E aí depois, conforme você for cortando, conforme você for ganhando mercado, conforme você for fazendo clientela, você vai escolher uma tesoura mais cara e uma tesoura que lhe traga mais conforto. Mas dá sim para começar. E a pergunta, a marca da tesoura influencia no corte? Ela não influencia no corte, mas ela influencia no conforto que você vai ter para executar aquele corte. Mas você pode começar com uma tesoura mais simples e depois, com certeza, ir trocando de tesoura, tá? Essa é a minha opinião. Tá gostando da live, gente? Comenta pra mim aí. Comenta pra mim aí, quero saber a opinião de vocês. Eu quero saber a opinião de vocês se vocês estão gostando da aula de hoje, que é sobre tesoura. Bora lá, gente, comenta pra mim. Quero saber. Tá gostando da live? Comenta pra mim as dificuldades de vocês com tesoura. Quero saber a opinião de vocês, é muito importante pra nós. Ó, a segunda pergunta que me fizeram é: posso começar a cortar cabelo com uma tesoura mais barata? Exatamente sobre o assunto que nós estávamos falando anterior, né? Se eu posso começar cortando com a tesoura mais barata. Óbvio que pode, gente. Você pode começar executando seus cortes, você pode começar trabalhando seus trabalhos de corte com uma tesoura mais barata e conforme, que nem eu já havia falado, você for trabalhando, você for executando o seu trabalho, aí você vai o quê? Você vai comprando tesouras mais caras e, obviamente, tesouras, que nem eu acabei de falar, que vão trazer mais conforto para o seu trabalho. Mas pode começar, sim, com uma tesoura mais barata, sem problema nenhum. Eu comecei com uma tesoura mais cara, que nem eu já havia contado para vocês, que é a minha tesoura Matsuka japonesa, que é essa aqui. Ó. Ó, para quem não viu, essa aqui foi a minha primeira tesoura. Eu comecei trabalhando com a tesoura, uma tesoura mais cara, mas lembrando que eu comprei ela usada, ela não paguei o valor que ela vale em torno de uns R$2.000, mas não paguei isso, eu paguei R$200, comprei ela usada, provavelmente já passou aí por uns 20 cabeleireiros no mínimo, e depois eu fui o quê? Depois eu fui trocando de tesoura conforme foi passando o tempo, tá? Então, assim, pode começar com uma tesoura mais barata, sim, e depois ir trocando de tesoura, com certeza, tá? E a segunda, o próximo tópico é: qual é o tamanho de tesoura ideal
para executar os cortes. Qual é o tamanho ideal da tesoura? Gente, isso aqui inclusive é uma das perguntas que eu recebo muito. Qual é o tamanho de tesoura ideal? Já falei aqui inclusive no começo da nossa live que o tamanho ideal da tesoura é o tamanho que cabe na palma da sua mão. Ó, a tesoura que cabe na palma da sua mão é o tamanho ideal de tesoura para você executar, para você começar o seu trabalho, ou para você executar o seu trabalho, ou para você fazer um curso. O tamanho ideal de tesoura é a tesoura que cabe na palma da sua mão e que fica mais confortável para você executar. É o tamanho que fica mais, o tamanho ideal é a tesoura que cabe na palma da sua mão e que fica aí extremamente confortável para você executar os seus cortes, certo, gente? Esse é o tamanho ideal. O próximo tópico é, Roger, deixa eu tirar aqui. O próximo tópico é, Roger, tesoura navalha ou tesoura semi-laser? 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 Qual é a melhor tesoura para executar o corte? Essa é uma pergunta que eu recebo muito, inclusive, tá? Roger, qual é a melhor tesoura? Tesoura navalha ou tesoura semi-laser? Muitos cabeleireiros não sabem a diferença entre a tesoura fio navalha e a tesoura semi-laser, tá? Qual a diferença, Roger, da tesoura navalha e a tesoura semi-laser? Essa aqui que eu tenho aqui, ó, é uma tesoura navalha, tá? Essa aqui é a tesoura navalha. A tesoura semi-laser é aquela tesoura que tem uma serrilhada na parte de baixo e a navalha na parte de cima. Normalmente, a tesoura semi-laser, tá? A tesoura semi-laser, ela tem o quê? Ela tem um serrilhado em uma parte do fio e ela tem uma navalha em cima. Ela tem o navalhete, né? A navalha na parte de cima. Então, o que acontece? Essa é a semi-laser. A navalha, ela tem a navalha dos dois lados. Ela é lisinha dos dois lados. Então, como que eu sei, Roger, se a minha tesoura é navalha ou se a minha tesoura ela é semi-laser? Como que eu sei se a minha tesoura ela é fio navalha e se ela é tesoura semi-laser? Como que eu sei? Você vai pegar sua tesoura na mão, inclusive você que é aluno, você que está fazendo aqui o treinamento, você pode pegar sua tesoura agora na mão e você pode fazer o teste. O que você vai fazer? Você vai passar a sua unha em uma das partes da sua tesoura. Se as duas partes tiver lisinha, significa que a sua tesoura ela é navalha. Se uma das partes que você passar a sua unha tiver o serrilhado, é a tesoura fio semi-laser, tá? Ó, vamos repetir de novo. A tesoura que tem os dois lados lisinho é a tesoura navalha. A tesoura que tem um lado lisinho e o outro lado serrilhado é a semi-laser. Qual funcionalidade, Roger? Para que serve a tesoura semi-laser e para que serve a tesoura navalha? A tesoura semi-laser nós utilizamos para quê? Para cortes precisos, para executar cortes. A tesoura navalha nós utilizamos para quê? Para textura, para desfiados, para grafilados, tá, gente? Ó, a Isabel tá dizendo, eu com a minha e descobri que ela é semi-laser. Isso! Pode usar, viu, Isabel? Então bora lá, gente. Comenta na live aí. Bora lá. Quero a participação de vocês. Então, assim, a tesoura semi-laser, ela serve para quê? Para cortes precisos. Para quando você vai cortar o cabelo. A tesoura fio navalha serve para quê? Para desfiados, grafilados, certo, gente? E para desfiar o cabelo, Porque aí você precisa do quê? Você precisa de um fio extremamente afiado para trabalhar com os desfiados, certo, gente? Então essa é a diferença da tesoura navalha e a semi-laser, tá? A semi-laser serve para desfiados e grafilados
E a navalha, não, a semi-laser serve para cortes precisos, aquele corte que você corta, serve para cortar cabelo grosso, serve para execução de cortes precisos. E a tesoura fio navalha, que é a que tem os fiozinhos dos dois lados, serve para desfiados e grafilados. Essa é a diferença, tá, gente? Próximo tópico, fio navalha. Você já sabe que a fio navalha, ela serve exatamente para isso, ó. A fio navalha, deixa eu mostrar aqui na prática, ó. A fio navalha, vê se você consegue ver aí, ó. A fio navalha serve para nós trabalharmos o quê? A fio navalha serve para nós trabalharmos os desfiados. Tá pegando bem aí no vídeo? Ó. Serve para quê? Serve para nós trabalharmos os desfiados. E a tesoura semi-laser, ó, a navalha serve para quê? Vou repetir, para vocês não esquecer, ó. Guarda a tesoura. A tesoura fio navalha serve para quê? Para nós trabalharmos os desfiados, ó. Nós desfiamos com a tesoura fio navalha. Esse aqui é o desfiado, ó. Desfia. E a tesoura semi-laser serve para quê? A tesoura semi-laser serve exatamente, deixa eu baixar aqui, ó. A tesoura semi-laser serve para nós executarmos cortes precisos, ó. Cortes precisos, certo? Então essa é a funcionalidade da tesoura semi-laser, ó. A Isabel tá dizendo que tem fio navalha também, tá, gente? Então essa é a principal funcionalidade da nossa tesoura fio navalha. E a semi-laser, que eu acabei de mostrar para vocês, a semi-laser ela é para quê? Ela é para execução de cortes precisos, certo? Próximo tópico. Agora nós vamos para um tópico que eu amo muito. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui nas minhas tesouras a ferramenta que nós vamos utilizar no nosso próximo tópico, tá? Aqui as minhas tesouras, ó. Deixa eu guardar aqui a minha tesoura navalha e deixa eu guardar aqui o meu primeiro beijo. Lembra o primeiro beijo que nós acabamos de falar? Deixa eu guardar. E agora eu vou pegar aqui para mostrar para vocês a funcionalidade da tesoura dentada. Eu utilizo dois tipos de tesoura dentada, tá? Ó, vou pegar essa aqui e vou pegar essa aqui. E deixa eu guardar aqui. Tá gostando da aula, gente? Comenta pra mim, quero saber a opinião de vocês. Lembrando, dia 17 de julho, próxima segunda-feira, nós estaremos ao vivo, lá no meu canal do YouTube. Vai ser lá no canal do YouTube, tá, gente? Lá no canal do YouTube, ministrando um grande curso de destrave no corte feminino. Para você que ainda é travado no corte feminino, essa é a oportunidade. Para você que está iniciando na profissão, para você que já é cabeleireiro, que já é um cabeleireiro experiente, que tem experiência, ou até mesmo para você que não é cabeleireiro, que não tem experiência e deseja se tornar um cabeleireiro, aprendendo do zero ao avançado, essa aula é para você. 17 de julho, 100% ao vivo, 100% online, 100% gratuito, 100% prático, lá no meu canal do YouTube. Como que eu faço para me inscrever nessa aula, Roger? Vai no link que está aqui na minha bio do Instagram e se inscreve já nessa aula que vai ser transformador na vida de cada um de você que quer se tornar um cabeleireiro de sucesso, que quer se tornar um cabeleireiro referência na sua profissão aí na sua área. Agora nós vamos falar sobre tesoura dentada, que é essa aqui, ó. Ó, tesoura dentada. Tá vendo no vídeo aí? Mostra pra mim aí. Ó, primeiro eu vou mostrar aqui no vídeo, tesoura dentada. E agora eu vou mostrar aqui, ó. Essa aqui é a tesoura dentada, ó. Tá vendo, ó? Ó, eu tenho dois tipos de tesoura dentada aqui, ó. Eu tenho a tesoura dentada de dois lados, que é essa aqui, ó. Tesoura dentada dupla. Deixa eu mostrar aqui. Ó, tá mostrando o vídeo ali? Eu tenho essa aqui, que é a tesoura dentada dupla.
Ó, tesoura dentada dupla. E eu tenho essa aqui, que é a tesoura dentada, um lado dentada e um lado navalha. Tá vendo, ó? Eu tenho um lado dentada e um lado navalha. Deixa eu mostrar aqui. Ó, ela tem um lado dentada e um lado navalha. Tá vendo, gente? Ó, essa aqui, ela tem dente dos dois lados, ó. Nós chamamos de dentada dupla, ó. Tá vendo, ó? E essa aqui é a dentada de um lado e navalha do outro, ó. Tá vendo? Qual a diferença, Roger? Tenho que ter as duas? Tenho que ter as duas tesouras para trabalhar com corte lá no meu salão? Deixa eu colocar mais perto aqui. Muitos cabeleireiros me perguntam, Roger, tenho que ter as duas tesouras? Tenho que ter as duas tesouras para executar corte de cabelo, para poder trabalhar lá no meu salão? Sim. A resposta é sim. Tem que ter as duas tesouras. Então, se você não tem, compre as duas tesouras. Para você que vai fazer o corte do zero prêmio, que nós vamos ministrar, vamos ensinar lá no corte do zero prêmio, que vai ser lançado dia 17 de julho. Para quem não sabe ainda, dia 17 de julho, nós vamos fazer o super lançamento do corte do zero prêmio, que é o super curso de corte para quem quer aprender a cortar cabelo do zero ao avançado, sem segredo nenhum, mesmo não tendo experiência. Vai no link que está aqui na minha bio no Instagram e se inscreve no nosso treinamento, que vai ser dia 17 de julho, 100% ao vivo, 100% online, 100% gratuito e 100% prático. 8 horas da noite, lá no meu YouTube. Não esquece, clica no link da minha bio e se inscreve para essa aula que vai estar top demais. Ó, essa aqui são as duas tesouras que eu utilizo no meu trabalho. Tesoura dentada, um lado dentada, um lado navalha. Ó, e essa aqui, a dentada dupla. Para que serve? A tesoura, primeiro nós vamos falar só sobre a tesoura dentada dupla, que é essa aqui, ó. Que é a tesoura que de um lado tem dente e do outro também. Consegue ver aí no vídeo? Ó. Os dois lados. Um lado tem dente e o outro também. Vou mostrar aqui no vídeo, ó. Primeiro nós vamos falar sobre essa aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa tesoura aqui, a tesoura dentada dos dois lados, ela foi lançada para quê? Ela foi criada para quê? Foi criada exatamente para remover volume, para dar o desbaste, o famoso desbaste. Ó, quando eu trabalho com a minha tesoura dentada, tá? Quando eu trabalho com a minha tesoura dentada, deixa eu tirar aqui. Quando eu trabalho com a minha tesoura dentada, de dois lados, deixa eu só arrumar aqui. Quando eu trabalho com a minha tesoura dentada, essa aqui dos dois lados, eu tenho o quê? Eu tenho redução de volume. Como que eu faço? Tá mostrando no vídeo aí? Consegue mostrar no vídeo aí? Deixa eu mostrar a Giovana aqui. Ó. O que eu vou fazer? Depois que eu executei o meu corte, depois que eu executei o corte de cabelo, depois que eu fiz a minha base, depois que eu fiz o meu movimento, depois que eu dei a minha textura, depois que eu criei a franja, depois que eu criei o degradê. Tá, Roger, mas como que eu faço para aprender a criar franja? Como que eu faço para criar o degradê? Como que eu faço para criar a base? Como que eu faço para dar movimento? Como que eu faço para dar acabamento? Lá no curso Corte do Zero Premium vai ter uma aula exclusiva para cada movimento que você quer dar no cabelo, para cada ferramenta que você quer utilizar no seu corte. Vai ter uma aula para base, vai ter uma aula para movimento, vai ter uma aula para acabamento, vai ter uma aula para textura. Então não perde. Lembrando que o nosso curso vai ser lançado dia 17 de julho, 100% ao vivo, lá na nossa aula, no curso Destrave no Corte Feminino, que a gente vai ministrar dia 17 de julho. Então não perde. Como que eu faço para participar? Vai no link que tá aqui na minha bio, clica no link e se inscreve na aula. É gratuito, tá? Então vamos lá. Como que eu faço? Depois que eu fiz todo o corte, eu vou dar o acabamento com a minha tesoura dentada. Para isso,
eu vou pentear bem o cabelo da minha cliente e aí eu vou posicionar minha mecha. Normalmente eu posiciono aí em torno de 135 graus, 135 graus, e seguro aí em torno de 75% da extensão da minha mecha. E aí o que eu faço? Eu vou pegar, vou guardar o meu pente, ó, o meu pente, ele tem que ficar na minha mão, tá? O pente não pode ficar debaixo do braço e nem atrás da orelha, ele vai ficar onde? Vai ficar guardadinho na minha mão. E aí eu vou entrar com a minha tesoura dentada na diagonal, ó, na diagonal, eu vou entrar com a minha tesoura, vou dar um e vou puxar. E eu vou fechar metade da minha tesoura. Fechei metade, puxei, entrei, puxei. E aí eu com isso eu tenho o quê? Eu tenho redução de volume. Eu tenho só redução de volume. Eu não tenho movimento. Como assim, Roger, eu não tenho movimento? Vocês vão ver agora. Vocês vão ver agora na próxima, no próximo exercício que eu vou fazer com vocês, que sim, nós criamos movimento quando nós utilizamos a tesoura dentada. Tem gente que acha que a tesoura dentada é só para tirar volume. E não é. A única tesoura que só vai tirar volume, a única tesoura dentada que só vai tirar volume é a tesoura dentada dos dois lados. Tá? Agora, quando eu tenho a minha tesoura dentada, que tem um lado navalha e tem um lado dentada, ela vai tirar o volume e também dar movimento para o cabelo. Como que eu dou movimento? Já vou mostrar para vocês, tá? Segura aí, não sai da live, não sai da aula, que essa aula de hoje está muito importante para você que quer aprender a cortar cabelo, tá? Você que quer aprender a cortar cabelo do zero ao avançado, sem firulas. Como assim sem firulas, tá? Eu vejo muita gente ensinando por aí, eu vejo muito cabeleireiro ensinando, cheio de firula, cheio de efeito, que muitas vezes você não vai utilizar no seu trabalho no salão. Aqui, tudo que eu ensino você, tudo que eu mostro para vocês aqui, são efeitos que você vai dar lá no seu trabalho. Você vai colocar no seu trabalho, lá no salão, quando você for executar um corte de cabelo. Então, bora lá. O que eu vou fazer? Vou pegar minha tesoura, ó, tá? Eu não quero dar movimento, tá? Vou repetir aqui o exercício para vocês não esquecerem, tá? Pega minha mecha, penteia minha mecha, depois que eu cortei, depois que eu executei o corte, depois que eu escovei, aí eu vou o quê? Eu quero tirar um pouco de volume daquele cabelo, porque ele é muito volumoso. Vou posicionar minha mão e vou entrar com a minha tesoura na diagonal. Gente, eu não posso cortar, tá? Eu não posso cortar a minha mecha na horizontal. Por quê? Porque se eu cortar a minha mecha na horizontal, vai dar o quê? Vai dar marca, vai dar dente, vai ficar dentado. E por mais que a sua tesoura ela seja uma tesoura dentada, eu não quero dente, né? Eu não quero dente, não quero dente no meu corte, não é verdade? Quem é que quer dente no corte? Não quero, eu quero marca. Pelo contrário, quando eu utilizo a dentada, ela vai tirar o volume e vai tirar as marcas, as imperfeições do meu corte. Então, por isso que eu preciso saber utilizar muito bem a minha dentada na hora do corte. E aí eu vou entrar na diagonal e vou rasgar. Vou entrar na diagonal e vou rasgar. Vou entrar na diagonal e vou rasgar. Essa é a tesoura dentada de dois lados. Agora, quando eu utilizo a dentada de um lado só, que é essa aqui, ó, essa aqui, ó, é a dentada de um lado só. Deixa eu arrumar o cabelo da Giovana aqui. Essa aqui é a tesoura dentada de um lado só. Ela tem um lado dentada e um lado navalha. Consegue ver no vídeo aí? Aparece bem no vídeo? Ó, aparece bem? Ó, ela tem dente de um lado e tem navalha do outro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, essa aqui, ó. Quando eu utilizo essa aqui, ó, que ela tem dente de um lado e navalha do outro, ó, eu tenho o quê? Eu tenho movimento, eu tenho a redução de volume, mas eu também tenho
o efeito de movimento, que é o quê? Que é exatamente você cortar o cabelo e esse corte ele dar movimento. Seja o movimento inverso, que é virado para dentro, ou seja o movimento reverso, que é virar para fora. Sim, nós temos algum movimento, inclusive nós vamos ter uma aula aqui, que nós vamos ter uma live que nós vamos fazer, que vai ser só sobre movimento, como dar movimento no cabelo, tá? Vamos lá. Aí você fez um corte Chanel, ou você fez um corte long bob. E esse corte, você quer o quê? Você quer dar movimento. Por exemplo, quando você faz um Chanel, ou quando você faz um long bob, na maioria das vezes, você quer o quê? Você quer dar movimento inverso. Você quer que aquela mecha, ela vire para onde? Você quer que aquela mecha, ela vire para dentro, não é verdade? Você não quer que essa mecha vire para fora, a não ser que você crie camadas. Quando nós fazemos camadas, aí sim, quando a gente faz camadas, a gente quer o quê? A gente quer que as camadas virem para fora. No caso do Chanel ou do long bob, se você vai decidir isso junto com a cliente, você quer o quê? Que aquela ponta ela vire para dentro. Concorda, gente? Então o que você vai fazer? Você vai executar o corte, vai cortar o cabelo, vai fazer toda a criação da base, vai dar um movimento, vai fazer toda a criação do movimento no cabelo da cliente e após criar esse movimento, você vai escovar esse cabelo e no final da escova, você vai fazer o acabamento com a tesoura dentada, tá? Porque é a tesoura dentada que vai tirar as imperfeições do seu corte. É a tesoura dentada que vai tirar os dentes, as marcas, que vai tirar aquele efeito de corte marcado. Então, assim, tem que usar dentada. Eu conheço muito cabeleireiro que tem medo da tesoura dentada, que tem medo de utilizar a tesoura dentada. E aí você me perguntava por que o fulano tem medo de usar a tesoura dentada? Tem medo porque não sabe usar. Tem medo porque não sabe técnica. Então, se você é cabeleireiro iniciante ou cabeleireiro já experiente e tem medo de utilizar a tesoura dentada, você precisa aprender a utilizar a tesoura dentada. Então, não esquece, vem para a nossa aula de 17 de julho, 100% ao vivo, 100% online, 100% gratuito, lá no meu canal do YouTube. Se inscreve agora. Como que faz para me inscrever? Vai no link que está na minha bio, clica no link e se inscreve na aula, que essa aula é para você. Lá nós vamos derrubar por terra todas as dificuldades que você tem em utilizar tesoura dentada para executar corte de cabelo, tá, gente? Então a tesoura dentada de um lado só, ela faz exatamente o efeito do quê? De dar movimento. Como que eu dou movimento? Quando eu vou cortar um cabelo e eu quero o movimento do meu corte virado para dentro, eu quero aquele movimento daquele corte, que o corte vira para dentro, eu vou fazer o movimento com a minha tesoura dentada, eu vou dar a textura com a minha tesoura dentada, com o dente para cima. Ó, o que eu vou fazer? Deixa eu pegar aqui, deixa eu me posicionar melhor aqui para vocês poderem entender. Vamos ver se tá pegando bem no vídeo aí. Vou pegar minha boneca aqui, o cabelo da minha cliente. Vou pentear. Tá aparecendo bem aí? Vou pentear. Ela vai estar, no caso, ela vai estar escovadinha. Nossa cliente vai estar escovada, né? Depois, lembrando que isso aqui é depois que você fez a base, depois que você fez o movimento. Agora nós vamos fazer o acabamento que vem depois da escova, que tem que ter o acabamento do corte, tá? O que eu vou fazer? Vou posicionar a minha mecha, ó, e eu quero um movimento inverso, que é aquele movimento da ponta virada para dentro. Aí eu quero a pontinha para dentro. Aí o que eu vou fazer? Eu vou segurar o meu pente, ó, vou vir com a minha tesoura dentada de um lado só, ela tem um lado dentado, ó, e um lado navalha, tá vendo, ó? Ela tem um lado dentado e um lado navalha. Vou vir com a minha tesoura por baixo da minha mecha, ó. Por baixo da minha mecha. Eu puxo a minha mecha, posiciono a minha mecha
a 90 graus, ó. A 90 graus, tá vendo aqui, ó? Eu posiciono a minha mecha a 90 graus e eu quero o quê? Eu quero que essa mecha ela dê um movimento inverso, que é virado para dentro. Para isso, eu seguro o meu pente e eu venho por baixo, com o dente para cima. Tá vendo lá, ó? Com o dente para cima. Dica de ouro, tá, gente? Eu venho com o meu dente para cima. Quando eu venho com o meu dente para cima, eu entro o quê? Eu entro de baixo para cima, olha lá, desfiando. Dou a primeira tesourada e aí o que eu vou fazer? Eu vou encaixar essa parte da navalha aqui, ó, tá vendo, ó? Essa parte da navalha eu vou encaixar no meio da minha mecha. Encaixei, puxei e rasguei. Aí eu vou na última parte, ó. Eu vou dar 3 tesouradas, tá vendo, ó? Primeira, início. Segunda no meio, rasguei. Terceira no final, rasguei. E aí quando eu solto a minha mecha, eu tenho o quê? Eu tenho um movimento que nós chamamos de movimento inverso. Que é o quê? A tendência da minha mecha virar para dentro. Agora, isso quando eu quero um movimento inverso. Agora, quando eu quero um movimento reverso, que seria as camadas viradas para fora, o que eu vou fazer? Vou pegar minha mecha, depois que eu executei o corte, depois que eu fiz a base, ó, depois que eu criei a base, depois que eu criei o movimento, depois que eu escovei o cabelo da cliente, aí eu vou fazer o acabamento com a minha tesoura dentada, que é essa aqui, ó. Tá vendo, ó? Que eu amo de paixão. Aí o que eu vou fazer? Vou posicionar minha mecha também a 90 graus, ó, 90 graus. Vou puxar ela mais ou menos em torno de 75% do comprimento da minha mecha. Vou posicionar, vou segurar a 90 graus. Vou segurar o meu pente e agora o que eu vou fazer? Ao invés de vir cortar, executar com a tesoura dente para cima, eu vou virar a minha tesoura ao contrário, olha lá, ó. Virei a minha tesoura, tá vendo ali? Ó, viro a minha tesoura, virei a minha tesoura, deixa eu ver aqui, estão comentando aqui, ó, virei a minha tesoura, vira a tesoura no lado contrário, tá vendo ali? Aparece bem? Ó, dente para baixo, navalha para cima. Dente para baixo, navalha para cima. Aí o que eu vou fazer? Vou entrar a mesma coisa. Vou entrar metade, ó, primeira tesourada, depois eu dou a segunda tesourada no meio, ó. Só que para isso eu preciso o quê? Eu preciso encaixar meus dentes, ó, no meio da minha mecha, ó. Tá vendo? No meio da minha mecha. Aparece bem aí no vídeo? Ó, eu preciso o quê? Encaixar o meu dente no meio da minha mecha. Encaixei e vou puxar. Cortei. Aí agora eu vou na última mechinha lá, ó. Tá vendo? São 3 tesouradas que eu vou dar. 3 tesouradas. Uma no começo, uma no meio e uma no final. E aí quando eu solto a minha mecha, eu tenho o quê? Eu tenho um movimento que nós chamamos de movimento reverso. Nós temos um movimento a favor da nossa camada, quando você fez o corte em camada, tá, gente? O que eu não posso fazer, tá? O que eu não posso fazer? Eu não posso executar um corte, fazer minha base, criar toda a minha base, dar um movimento inverso para aquele cabelo, que é fazer com que o corte vire para dentro, e ir lá e fazer o acabamento com o dente para baixo. Por quê? Porque se eu der um movimento, vai ficar aquele corte que quando você escovar o cabelo, ele não vai virar nem para dentro nem para fora. Ele vai ficar um corte sem muito movimento. Por quê? Porque você acertou no movimento e errou no acabamento. E quando você executa o corte de cabelo, o seu acabamento ele tem que ser casado com o movimento. O mesmo movimento que você deu
tem que ser o mesmo acabamento que você vai dar. Então, se você fez um corte com um movimento para virar para dentro as mechas, tem que fazer o acabamento com a dentada no sentido que aquele cabelo vai virar para dentro. Se você fez um corte para dar um movimento virado para fora, tem que dar o acabamento com a tesoura dentada para aquele corte virar para fora. Certo, gente? Então, assim, quando a gente trabalha com a tesoura dentada, eu sou completamente apaixonado pela tesoura dentada. E que nem eu falei, normalmente não trabalha com a tesoura dentada quem tem medo de trabalhar com a tesoura dentada porque não tem técnica, porque não aprendeu a trabalhar com a tesoura dentada. Então, se você tem medo de trabalhar com a tesoura dentada, não tem prática, não conseguiu ainda trabalhar com a tesoura dentada, gente, ela é maravilhosa. A tesoura dentada, ela é sensacional para a gente trabalhar no salão. Ela é excepcional. Você precisa aprender a trabalhar com a tesoura dentada. Como que eu faço para aprender a trabalhar com a tesoura dentada? Vem comigo na nossa jornada de Trave no Corte Feminino. Dia 17 de julho nós vamos tirar todas as dúvidas de vocês em relação à tesoura dentada. E você vai aprender de uma vez por todas a trabalhar com a tesoura dentada e a fazer acabamento com a tesoura dentada. Certo, gente? Fechamos 1h30 de live. Eu fico muito feliz de poder ter chegado até aqui com vocês. Eu preparei aqui um monte de conteúdo para trabalhar com vocês, tá? Pra gente tirar nossas dúvidas em relação à tesoura, tá? Em relação ao nosso trabalho com tesoura, mas infelizmente já deu 1h30 de live e aí nós vamos deixar agora para a próxima aula. Ó, o Sérgio está colocando, tem que ter conhecimento das ferramentas que todas elas te ajudam, mesmo acontece com a navalha. Exatamente isso aí. Inclusive nós tivemos uma aula aqui que foi só sobre navalha. O Sérgio está dizendo aqui que tem que ter conhecimento da ferramenta que você está utilizando, tesoura, navalha, tem que saber utilizar a ferramenta que você vai trabalhar. Gente, nós vamos encerrar nossa aula de hoje, tá? Semana que vem não, na quinta-feira. Nessa quinta-feira nós continuamos a nossa aula sobre ferramentas, tá? Sobre tesoura. Para você que gostou da aula, não perde, tá? Para você que gostou dessa aula, não perde a próxima aula que vai estar top demais, que vai ser na quinta-feira. Ó, na quinta-feira. Obrigado, Sérgio. Um abraço, viu? Um abraço, obrigado. A nossa próxima aula vai ser na quinta-feira, 8h da noite, aonde nós vamos continuar falando sobre ferramentas. Vocês já viram aqui, né? Que é extremamente importante você entender como utilizar a sua ferramenta para executar o seu corte de cabelo ou o corte de cabelo lá na cabeça da sua cliente, tá? Não perde, continuamos quinta-feira. Muito obrigado quem ficou até aqui junto comigo. Muito obrigado para quem gostou da nossa aula de hoje. Ela foi extremamente importante para você e para mim também que estou aqui ministrando. Conte sempre comigo. Beijo no coração e até quinta-feira, 8h da noite, na nossa próxima aula. Um abraço!